Dia 27 de agosto. São José Calazâncio, 1648. São José Calazâncio nasceu em Petralta, na Aragônia, e era filho de pais nobres e ricos. Profundamente religiosos, cuidaram de dar ao filho uma educação sólida, não descuidando o elemento científico. Tiveram a grande satisfação de ver coroados de êxitos históricos. O pequeno José, dentre os companheiros de infância, distinguia-se pela extraordinária caridade, pelo espírito de oração. Todos lhe queriam bem e grande era a influência moral que exercia sobre os condiscípulos. Tinha por ocupação predileta reunir crianças pobres para com elas rezar ou instruí-las na doutrina cristã. Terminado o curso primário, José estudou filosofia e direito em Lérida, onde defendeu tese com grande brilhantíssimo, sendo conferido o grau de doutor em direito. Contrário aos planos do pai, que desejava ver o filho em elevada posição social, dedicou-se ao estudo da teologia na Universidade de Valência. Para se esquivar as perseguições de uma senhora nobre e influente, transferiu-se para Alcalá, onde continuou os estudos. Já naquela ocasião, começou a prática de penitenciar o corpo, para treiná-lo na luta contra as paixões. Em 1579, morreu-lhe numa guerra o único irmão, Pedro. Quis então o pai que José voltasse para sua casa e tomasse estado. Desistiu, porém, da sua insistência, vendo que não era do agrado do filho. Assim, José pôde continuar os estudos e formar-se em teologia. Mais tarde, o pai voltou a pleitear as ideias sobre casamento. José caiu gravemente doente. O estabelecimento do jovem, um verdadeiro milagre, foi por todos atribuído à cedência do pai na questão referida. Uma vez conseguida a aquiescência paterna, José ordenou-se em 1585. Desejava procurar a solidão que, sem dúvida, teria realizado se o amigo, o bispo João Gaspar de Figueira, não o tivesse convencido da obrigação de dedicar o talento aos trabalhos na vinha do Senhor. Tua vocação, escreveu-lhe esse bispo, é a de lutar. É teu dever entregar-te à luta pela salvação da tua alma, pela salvação tua e dos outros. E não podes, para a tua tranquilidade, deixar a igreja em meio do combate. Estas palavras, profunda impressão causaram no coração do jovem sacerdote, que imediatamente abandonou a casa paterna para receber as ordens do prelado. Nova Castela, Aragão e Catalunha foram-lhe durante 8 anos o campo de trabalhos apostólicos. Com resultado extraordinário, trabalhou pela pacificação das famílias e pela reforma dos costumes. Uma voz interna, porém, como em visão singularíssima, chamava-o insistentemente a Roma, para onde de fato se dirigiu em 1592. Na capital da cristandade se dedicou ao ensino da infância. O tempo que sobrava pertencia à oração, à visita aos doentes e a outras obras de caridade. Quando rompeu a peste, ele e São Camilo se sacrificaram no serviço dos doentes e dos mortos. Todas as noites visitava as 7 igrejas principais da cidade. Para dar à vida uma orientação mais positiva, fez-se inscrever na Irmandade da Doutrina Cristã. Vendo, porém, que não lhe era possível realizar os planos dessa reforma do sistema escolar vigente, associou-se com alguns homens piedosos e, em setembro de 1597, abriu as primeiras escolas gratuitas. Aos alunos pobres, a diretoria fornecia gratuitamente os necessários objetos escolares e roupa. Essas escolas popularizaram-se de tal maneira. Filipe III da Espanha desejou a volta de José para sua terra e ofereceu-lhe um bispado. O humilde servo de Deus, porém, preferiu ficar na Itália. Para dar à obra a garantia de subsistência segura, concebeu o plano de fundar uma congregação. Os trabalhos do santo homem eram visivelmente abençoados por Deus. A matrícula dos alunos de José Calazâncio e dos companheiros atingiu em pouco tempo o número de 700.
Tão brilhantes resultados e principalmente o bom espírito que reinava entre os estudantes chamaram a atenção do Santo Padre, que nomeou 2 cardeais para examinarem a obra das escolas pías. A impressão que estes levaram foi a mais grata possível, e o cardeal Antoniani legou uma grande fortuna às escolas de José Calazans. Em 1617, o Papa Paulo V reuniu as escolas pías, dando-lhes a feição de uma congregação, cujos membros podiam viver em comunidade sob a observância de uma regra e dos 3 votos: pobreza, castidade e obediência. Clemente IX, em 1699, concedeu aos religiosos das escolas pias novos privilégios e deu-lhes aos votos o caráter de votos solenes. A ordem propagou-se na Itália, Espanha, Áustria e Polônia, tomando grande incremento nestes países. José Calazans viveu unicamente para sua obra, dedicando-se de uma maneira heróica ao ensino de moços pobres. Os sacrifícios das penitências mereceram-lhe as distinções extraordinárias de Deus. Diversas vezes lhe apareceu a Santíssima Virgem, cujo culto lhe era peculiar desde a infância, e cuja devoção não se cansava de recomendar e mostrar. Deus deu-lhe também o dom de ler nas consciências dos outros, de conhecer coisas futuras e distantes. Não eram raros os casos de praticar milagres em presença dos alunos. O dia de sua própria morte, Deus lhe predisse. José Calazans morreu no dia 25 de agosto de 1648, na idade de 92 anos. 100 anos depois lhe foram encontrados intactos o coração e a língua. Tem sido numerosos milagres com que Deus glorificou o túmulo do seu servo. Clemente XIII, em 1767, seria o nome de São José Calazâncio no registro dos santos da Igreja. Reflexões. 1. O sinal característico do cristão é a caridade. Nisto o mundo conhecerá que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 3, versículo 35. Regra de vida para todos deve ser: o que queres que os outros te façam, faze-lhe a eles, e o que não queres que se te faça, não faças aos outros. Fazer disso aplicação não é difícil. Que desejarias que os outros te fizessem se te achasses doente, pobre, sem agasalho, sem abrigo? Amor ao próximo não tens. Se negares tua visita ao doente, tua esmola ao pobre, tua casa ao peregrino desamparado, teu consolo ao encarcerado. São justamente essas as obras de caridade que tanto agradam a Deus. A fé nos faz reconhecer a pessoa de Cristo no maltrapilho, no doente, no peregrino, no pobre, no encarcerado. Mais preciosa é a caridade, cuja ação se estende ao estranho, ao desconhecido. Ai daquele que lhe negar socorro. 2. São José Calazâncio colocou toda a vida ao serviço da instrução. Instruir a infância e a mocidade na ciência cristã é exercer um nobre apostolado. Da educação na instrução depende tudo da vida do homem. A maçonaria, na perfeita compreensão desta verdade, incorporou ao seu programa a fundação e a divulgação da escola leiga e ímpia. A educação e instrução sem Deus, sem religião, tem por consequência gerações futuras ímpias. Onde falta escola cristã, estão abertas as portas a todos os vícios. Se hoje há tanto desassossego na sociedade, se há tanta dissensão, tanta discórdia, e se vemos o vício imperar por toda parte, é porque Cristo não reina na escola. O espírito da criança não tem sido formado pelo espírito cristão, que é espírito da ordem, da virtude, do temor de Deus. Trabalhar pela recristianização da escola é, pois, nosso dever. Trabalhar na escola e pela escola é obra de apóstolo, que tem uma recompensa na proporção de 100 por 1.